pouquinho. Então, continuando aqui. Agora vamos falar, então, dos principais métodos anticoncepcionais aí. A pílula anticoncepcional, tá? Muito conhecida, né? A pílula anticoncepcional, ela começou a ser, no Brasil, na década de 60, por volta de 1962, ela começou a ser usada aqui no Brasil. Antes disso, não tinha ainda a pílula, né? Ela foi feita em 1960 e depois comercializada mundialmente a partir de 1961 e 62. Então, o que é a pílula anticoncepcional, né? Elas são comprimidos constituídos de hormônios sexuais, como estrogênio, né, que a gente já viu lá, o responsável pelas características sexuais secundárias femininas, então é um hormônio feminino, né? A progesterona, que inibem a ovulação. Então, a função do anticoncepcional aí, das pílulas anticoncepcionais, é inibir a ovulação. Normalmente, uma cartela de pílula contém 21 comprimidos para cada dia do ciclo. Aí vocês poderiam perguntar, mas não são 28 dias a média do ciclo menstrual de uma mulher? Sim. Então, ao fim da cartela, há um período de descanso de 7 dias, momento em que ocorre a menstruação. Então, você toma os 21 dias ali, e aí terminou de 21 dias, aí vem um período que é a menstruação, que vai descer a menstruação. Passados esses 7 dias, inicia-se uma nova cartela. Lógico, eu não posso sair por aí comprando um anticoncepcional qualquer. Eu preciso procurar um médico, e um médico, ginecologista ou ginecologista, ela vai indicar qual é a melhor pílula para eu poder usar. Tá? Eu não posso simplesmente chegar, minha amiga está usando e eu vou usar. Não, tem que ir ao médico, tá? Então, professora, oi? Todas as cartelas são assim, de tipo 21 comprimidos e 7 dias de descanso? Sim. Tem algumas mulheres, e aí não é, no caso, na cartela, elas optam por usar de forma contínua, tá? E não tem esse prazo, então ela termina uma cartela, já emenda numa outra cartela. E aí, o que aconteceria com isso? Né, no caso, na mulher, né? Ela não teria esses 7 dias de descanso, e aí, provavelmente, essa mulher não vai menstruar. Isso é muito comum acontecer, tá? Mas também não é uma decisão que eu tomar, vou continuar tomando para não menstruar. Não, eu tenho que ter um período de descanso. A menstruação é um processo natural, é uma liberação de um tecido que se formou dentro do útero, enfim, então ali é quase que uma limpeza, digamos assim. Então, é importante a menstruação, sim, tá? Mas o médico ou a médica, né, vai indicar se sim é necessário tomar continuamente ou se não, né? Não sou eu, não é você que decide, é o médico, tá? Então, ela deve ser, então, indicada pelo médico, determinar o tipo adequado considerando a dosagem hormonal e a idade, né, da mulher. Caso haja efeitos colaterais, o médico pode orientar a troca de uma pílula por outro método, né, porque as pílulas anticoncepcionais mais antigas, elas eram muito carregadas de hormônios, e ela podia dar trombose, tinha problemas circulatórios, tinha vários problemas aí, tá? Principalmente circulatórios. Hoje já não é assim, elas são bem mais, digamos, deram uma boa melhorada e diminuição aí dos hormônios, ajudou bastante também, tá? A eficácia dela é de 90%, e depende que ela seja tomada todos os dias, sem esquecimentos. Se for esquecida, gente, é comum ela desregular todo o ciclo, e a mulher pode até ovular nesse período e engravidar, então ela não pode ser esquecida. Também existem injeções de adesivos, implantes hormonais, que funcionam como uma pílula, também com hormônios, tá? Com a vantagem de que não precisam ser tomadas diariamente e não protegem IST. As anticoncepcionais é comprimido, ou adesivo, ou cartela, né, ou injeções também, elas não protegem contra uma infecção sexualmente transmissível. O DIU, também conhecido, né, dispositivo intrauterino, tá? O nome que tá mostrando a imagem, ó, tá? Ó, aqui tá ele colocado, aqui tá ele, ó, ele tem uma forma assim, e aqui, ó, ele é cobre, tá? Ele é colocado dentro do útero pelo médico, tá?
Ó, aqui tem um dado da OMS, ó, quando não há erros na ingestão de pílulas, a eficácia dela, da pílula, aumenta para 99% de chance de proteger contra uma gravidez indesejada. No DIU, gente, então ele é cobre, tem outros materiais também, mas normalmente esse aqui parece cobre, né? E ele fica assim dentro do útero, ó, e ele é implantado pelo médico, tá? Ginecologista, no caso, né? Um pequeno objeto que é colocado por um médico no interior do útero, pode conter cobre e prata, né? Ali pode ser prata. Alguns liberam hormônios gradativamente. O DIU age impedindo a fecundação. Como é no útero que vai acontecer a implantação do embrião, ele impede que aconteça isso. Ele acontece a fecundação aqui, mas quando ele chega aqui, ele não se implanta. Ele impede isso, tá? Então, o DIU, ele faz isso, ele dificultando a mobilidade do espermatozoide também. Então, o espermatozoide vai entrar aqui, vai ficar meio tonto, porque ele tem que entrar aqui e vir até aqui para fecundar o ovócito, né? E aí ele fica meio, digamos que meio perdido, digamos assim, alterando a mucosa do útero, né? Ele altera toda a mucosa do útero e se impossibilita a movimentação, a mobilidade do espermatozoide. Uma vez implantado, o DIU pode ser mantido por 10 anos, tá? Dependendo da sua constituição, sempre com um acompanhamento médico, óbvio, né? Sua eficácia é de 97%, mas não protege IST também. As taxas de eficiência dos métodos anticoncepcionais foram calculadas com base nas taxas de falha entre o primeiro ano do uso e o uso prolongado, tá? Aí é no Ministério da Saúde, né, esse manual. Camisinha. A camisinha, né, é um método contraceptivo, mas também é um método que impede ISTs. Ele é bom por isso, né? Então, ele impede uma infecção sexualmente transmissível e ele impede também uma gravidez indesejada. A camisinha masculina é um dos métodos mais utilizados por ter um custo baixo, por ser prática e por evitar infecções sexualmente transmissíveis. A camisinha só pode ser colocada no pênis quando ele estiver ereto. Nesse momento, deve-se tomar bastante cuidado para deixar um pequeno espaço na ponta do preservativo, como está mostrando ali, tá? Onde o sêmen é ejaculado e ficará armazenado ali dentro. A camisinha feminina, que também é usada, né, no caso, quando as mulheres, quando optam, né, o casal por a mulher usar, enfim, né, é uma possibilidade também impede a ISTs. No entanto, ela cumpre com o mesmo o papel da camisinha masculina, tá? Ela tem o mesmo papel da camisinha masculina, só que no caso da camisinha feminina, é esse o formato aqui, né? Ela é colocada pela mulher antes da relação sexual no interior da vagina, tá? Ela deve ser alojada no fundo da vagina. As camisinhas, tanto masculina quanto feminina, são descartáveis e podem ser consideradas um instrumento eficiente na prevenção das infecções transmissíveis por contato sexual. Também chamadas de preservativos, apresentam uma taxa de eficácia de 97% para evitar uma gravidez não planejada, quando utilizada de forma correta regularmente. Então, ela é a mais indicada aí porque ela evita uma IST, uma sexualmente transmissível, ou também uma gravidez indesejada. E aqui nós temos um outro método contraceptivo, que é o diafragma. É uma peça feita de borracha flexível, que deve ser introduzido no interior da vagina antes de cada relação sexual, evitando assim que os espermatozoides cheguem até o ovócito. O seu uso pode ser acompanhado da aplicação de cremes. Esses cremes são chamados de espermicidas e eles dificultam a mobilidade dos espermatozoides. Depois da relação, o diafragma deve ser retirado. Ao contrário da camisinha, o diafragma não é descartável, tá? E dura, em média, 1 ano. Então, ele vai ser higienizado, lavado e guardado, né? E ele também tem diâmetros, aí é um médico que vai orientar qual que você deve usar. Não protege parceiros sexuais de infecções sexualmente transmissíveis, porque ele é um capuz só. Ele vai ser colocado, ele vai ficar bem no colo do útero ali, né? Bem na entrada do útero ali. Então, é ali que ele vai ser colocado, tá? Tem que ser colocado com espermicida no entorno dele para matar o espermatozoide, tá?
e a taxa de eficácia é de 98% quando utilizado regularmente. Essa medida, esse outro método, né, que é um método comportamental, podemos dizer assim, tabelinha, né, ela consiste em que a mulher não ter relação no período fértil. Lembra que a gente viu que a ovulação, ela vai ocorrer no 14º dia após, contando com o dia da menstruação? Então, olha só essa tabelinha, esse período aqui, né, esse período menstrual aqui. Isso se a mulher, né, for período regular. Aí. Então, vamos dizer que ela menstruou dia 1º. Então, esse aqui é o período da menstruação. No 14º dia, que vai ser aqui, ela vai estar ovulando. Então, eles dão 4 dias antes e 4 dias depois para não ter relação, porque ela tem risco de engravidar nesse dia. Então, é por isso que a gente chama de método comportamental. É um método que a mulher, ela não vai ter relação sexual nos dias que ela está no período fértil, tanto antes quanto depois, 4 dias antes quanto depois, porque o espermatozoide, ele dura no organismo feminino, né? Então, ali, ó, esse método é considerado o período do feto, do ciclo reprodutivo, em que as relações sexuais devem ser evitadas de 3 a 4 dias antes da ovulação, no dia da ovulação, e 3 a 4 dias depois disso. Isso considerando que a mulher produz apenas um ovócito a cada ciclo. E que eles sobreviverá entre 24 a 48 horas e que os espermatozoides podem sobreviver 72 horas dentro do sistema genital da mulher. É um método pouco seguro, pois as variações hormonais podem influenciar na ovulação. O que seria isso? Qualquer problema que a mulher possa estar passando, problema emocional, até uma perda, alguma coisa, né, uma tristeza, uma época de pandemia, já muda o ciclo menstrual da mulher, tá? Então, isso tudo interfere aí no período da ovulação. Então, não tem como ser exata, né? Então, tem a tabelinha, um dos métodos que pode mais falhar, tá? Elas funcionam em mulheres com ciclo regular e com taxa de eficiência de 80%, né? Então, a mulher tem que ter o ciclo regular. Se ela não tiver, não adianta nada usar isso aí. Ela também não previne contra IST, né? Porque vai ter contato igual com secreções, né? E os métodos cirúrgicos, né? Aí nós temos aqui os métodos cirúrgicos. Pode ser realizado tanto quanto o homem, quanto pelas mulheres. Mas, por envolver intervenções cirúrgicas e algumas vezes serem irreversíveis e definitivos, precisam ser bem avaliados. O princípio dos métodos cirúrgicos, tanto em homens quanto em mulheres, é o mesmo: interromper o trajeto dos gametas da célula reprodutora. Nos homens, o método é chamado de deferenctomia. Nas mulheres, de laqueadura, né? Ou deferenctomia, também conhecido como vasectomia, tá? Nos homens. Em que consiste, né? No caso da deferenctomia, é cortado os ductos deferentes, que são interrompidos, que faz com que o espermatozoide chegue ao útero. A uretra, no caso, né? Não o útero. Os hormônios, testosterona continua a ser produzido, e a produção do líquido seminal se mantém. Então, quer dizer assim, o homem continua ejaculando, porém, não sai mais o espermatozoide. O que diminui, o que sai na ejaculação são os líquidos o líquido seminal e o líquido prostático, né, que são produzidos ali pelas vesículas seminal e pela próstata. Mas o resto, espermatozoide que está lá, né, que é produzido lá pelo testículo e fica armazenado no epidídimo, ele não sai, então não vai ter problema de engravidar a mulher. Então, do casal faz a deferenctomia, né, ou faz a ligadura tubária, que é a laqueadura, né. Não os dois fazer, não tem porquê, né, porque é um método definitivo, no caso. Nas mulheres, a cirurgia é chamada de ligadura tubária, como eu falei, laqueadura, né, e consiste em cortar as tubas uterinas, né, e o que não permite ali um encontro, né, a tubadura, ela tem falha, tá, gente, tanto a falha é de 0,5% e no homem é de 0,1%, 0,15%, tá. Olha só o que acontece, aqui o canal deferente, né, isso aqui liga o testículo por dentro, né, ele liga o testículo ao resto dos órgãos masculinos internos, então o testículo é produzido espermatozoide. Então,
Então, se eles cortam aqui, ó, na deferenctomia, nos tubos deferentes, não há mais conexão, o espermatozoide não vai mais. Na mulher, olha o que acontece, eles cortam aqui, ó, na tuba uterina, então o óvulo sai, mas o espermatozoide não consegue chegar nele. São métodos definitivos, tá? Pode, alguns casos até tem reversão, mas eles são considerados métodos definitivos, né, de barreiras aí. Os primeiros experimentos que identificaram os próprios hormônios femininos como uma possível solução para impedir a gravidez ocorreram em 1921. Mas olha só o tempo que demorou para ter um anticoncepcional, né? Após muitos anos de estudos, as pesquisas na década de 1950, um cientista... Esse aqui é um breve histórico da pílula anticoncepcional, tá? Um cientista estadunidense, né, conseguiu produzir uma combinação de hormônios sintéticos semelhantes aos produzidos naturalmente pelas mulheres, como com efeito anticoncepcional. Assim, desenvolveu-se a pílula anticoncepcional, que passou a ser comercializada nos Estados Unidos em 1960, chegando às farmácias do Brasil em 62, como eu já tinha falado. A primeira pílula anticoncepcional desenvolvida apresentava uma concentração muito alta de hormônios, que uma quantidade 10 vezes maior do que a gente existe hoje, na maioria das pílulas atuais, uma verdadeira bomba de hormônios sintéticos que provocava inúmeros efeitos colaterais. Como eu falei lá, elas provocam os efeitos antigamente, mais ainda, né? Porque tinha muito mais hormônios. Um deles é a retenção de líquido, que é o inchaço, aumento do peso e a depressão e a trombose. Desenvolvimento de coágulos no sangue, né? Para reduzir esses problemas, na década de 70, a indústria farmacêutica desenvolveu a segunda geração de pílulas com nomes de hormônios, né? Menos hormônios, no caso. Então, em 90, surgiu a terceira geração, com uma formulação que também podia aliviar os sintomas da TPM, aí já ajudava também a reduzir a acnes e diminuir os sintomas da TPM. Geralmente já foi muito usado como tratamento em meninas que estão começando na fase reprodutiva, e aí estão cheios de espinhas, aí os médicos receitavam essas pílulas aí, tá? As pílulas modernas têm uma quantidade muito menor de hormônios em comparação às antigas. Elas podem apresentar a composição hormonal variada e causar muito menos efeitos colaterais. Passamos aqui, vamos adiante, nós vamos fazer essa atividade depois. Vamos continuar falando aí sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Aí, né, para saber mais sobre a sugestão do Ministério da Saúde para utilizar um termo IST e substituição à expressão DST recomendado pela leitura do texto. Aí, não temos o texto, mas enfim, que a gente já viu por que foi mudado, né? Porque nem sempre... Antes era DST considerada a pessoa doente. Hoje a gente sabe que pessoas que não estão com a doença, mas tem um vírus que pode ser transmitido, ou a bactéria, né? Que pode ser transmitido, né? Mas ela não está doente, então não precisa. Aí eles usam o termo infecção, tá? Com a infecção, tem o vírus, né? Mas não está doente, tá? Normalmente não. Por isso, mudança dos termos aí. Alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Pode falar. Nenhuma, professora. Professora, Oi? professora. O Arthur de Jesus, ele tava tentando entrar, né, com aquela conta lá, Bactéria Eucarionte. Só que daí, eu acho que ele não tava conseguindo entrar e agora, em qualquer outra conta, ele não consegue mais entrar. Ele não consegue mais entrar de jeito nenhum. Só na próxima aula agora. Ele vai ter que Pois é. assistir a nossa aula. Não, mas daí eu passei para ele uma conta que eu coloquei o nome dele. Ele foi tentar entrar e não conseguiu. Tá, sem problema. Eu vou mandar um recadinho para ele aqui. Tá. Estou gravando a aula. Provavelmente foi porque ele não, sei lá, porque eu não aceitei, daí ficou como não aceito. Depois ele entra, tá? Sem problemas. Depois ele assiste, tem que ficar gravada a aula, né?
O próximo, ele fica mais ligado, né? Deu. Quem queria fazer uma pergunta? Luísa? Professora, eu falei que não tinha nenhuma, talvez você tenha ouvido. Ah, tá, não. Também não tenho nenhuma dúvida. É que eu tava tentando abrir o áudio e não abria. Ok. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? As infecções sexualmente transmissíveis, IST, a sigla, né, o ISTs, não escolhem aparência, condição financeira, idade, classe social, atividade profissional ou sexo. Elas podem atingir homens e mulheres que mantêm contato sexual sem a devida proteção e cuidado. Algumas dessas infecções podem não apresentar sintomas, o que as torna ainda mais perigosas, uma vez que o seu portador não sabe que está infectado e, ao manter relação sexual com outra pessoa saudável, sem a devida proteção, pode transmitir a doença. Existem IST que são facilmente diagnosticadas e curadas. Já outras, são mais graves e ainda não têm cura, como é o caso da AIDS. Tem tratamento, tá? Mas cura não. A carência de informações sobre o próprio corpo e sobre IST, o preconceito e a vergonha de esclarecer dúvidas sobre esse tema são os motivos pelos quais muitas pessoas acabam sendo infectadas. Atualmente, o único método eficaz para proteção contra uma IST é o uso de camisinhas, preservativos, tanto a masculina quanto a feminina, como a gente já falou. E aqui, então, vamos falar um pouquinho sobre a sífilis, né? A sífilis foi responsável por uma verdadeira epidemia na Europa no início da Era Moderna. Ela se alastrou por todo o mundo moderno e foi considerada por muitos como a praga ou castigo, né, de uma infecção que era sexualmente transmissível, né? A infecção só foi controlada com a descoberta da penicilina, um antibiótico eficaz no tratamento do agente causador da sífilis, que é uma bactéria Treponema pallidum, tá? Então, o nome científico da bactéria. Então, como ela é tratada com antibiótico, ela tem cura. O problema é que muitas pessoas não tratam a sífilis. Ela tem vários estágios, né? Tem a primária, secundária e terciária. Então, e ela pode chegar até o sistema nervoso, né? Atingir o sistema nervoso. Então, se ela não é tratada na fase inicial, ela pode se complicar e aí a pessoa ter problemas neurológicos, tá? Então, ela é uma infecção grave que pode ser transmitida sexualmente durante a gestação também de mãe para filho, né? E pode causar problemas no feto, cegueira, enfim. O primeiro sintoma da sífilis é uma ferida indolor, tá? Então, quer dizer, não chama muita atenção, né? Chamado cancro duro, no pênis, no ânus ou na vulva, na parte externa do sistema sexual feminino, que pode desaparecer com algumas semanas. Então, olha só, ela aparece e ela desaparece. Então, o que a pessoa imagina? Tô curada, não era nada. E aí não trata. E aí tem relação sexual sem preservativo e acaba passando. No entanto, a bactéria permanece no organismo, porque não foi tomado antibiótico, não foi tratada essa doença, né? E pode voltar em alguns meses ou anos, numa forma mais grave, como eu já falei, com manchas avermelhadas pelo corpo, lesões graves na pele e mucosas, além de problemas neurológicos e cardiovasculares, que é o agravamento dela, tá? Tem casos de pessoas que são internadas, né, porque elas têm problemas neurológicos por conta disso, não sabe que tiveram sífilis, tá? E outra, é uma infecção que está voltando bastante agora, tá? Assim como ocorre com uma IST, muitas ISTs, o portador da sífilis pode passar muitos anos transmitindo a bactéria sem saber que está infectado, pelo fato de a doença apresentar períodos em que não há sintomas evidentes e por isso é muito importante utilizar preservativos nas relações, né? Aí nós temos aqui o condiloma acuminado, causado pelo papilomavírus humano, HPV, que pode infectar pelas pele e as mucosas. A maioria das infecções é assintomática, e nos casos em que há sintomas ocorre aparecimento de verrugas,
condilomas acuminados é a verruga, né? Nos órgãos genitais. Normalmente, essas infecções regridem espontaneamente, mas alguns tipos de vírus podem ocasionar lesões microscópicas que não foram diagnosticadas e podem levar ao desenvolvimento do câncer, principalmente do colo do útero e no pênis. As maneiras mais eficientes na prevenção e prevenir a infecção HPV são o uso de preservativos e a vacinação. Vocês sabem que as meninas, hoje, né, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação, né, de meninas de 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. É a fase em que vocês estão, né? Já tomaram a vacina? Pensa numa vacina doída, professora. Sim, sim. É verdade, ficou doendo, mas eu já tomei também. É isso aí, não é só as meninas que tem que tomar, não. Os meninos também, de 11 a 14 anos também tem que tomar, tá? Então, é importante todos se vacinarem contra o HPV. É importante procurar o posto de saúde com a cartelinha lá e se vacinar, tá bom? Ó, então, nas meninas 14 anos, né, e meninos de 11 a 14 anos, 2 doses, e para mulheres vivendo com HIV, né, na faixa etária de 9 a 26 anos, em 3 doses. A vacina é gratuita, olha só, mais um motivo para ir para o posto de saúde, meninos aí, meninas aí, dê uma olhada na carteirinha de vocês, pelos postos de saúde em todo o Brasil, tá? É essa vacina aí que vocês estão vendo a imagem dela, tá? E a blenorragia, também conhecida como gonorreia, é causada por uma bactéria, Neisseria gonorrhoeae, nome científico dela. E a característica mais fácil de ser reconhecida nessa infecção é o corrimento, compus e ardor ao urinar. Nesses casos, sintomas são percebidos mais facilmente no homem do que na mulher, em que a infecção pode ficar muito tempo assintomática. Isto é, a mulher não tem sintomas, tá? Muitas vezes a mulher não tem sintomas e ela pode transmitir. Por isso, porque ela não sabe que tem. O homem é mais assintomático. Além da infecção local, da gonorreia, blenorragia, que é a mesma coisa, a bactéria causa também, pode espalhar, atingir outras partes do sistema genital e do corpo, causando inflamação nas articulações e nos olhos. Se não for tratada a tempo, a gonorreia pode levar a pessoa portadora à esterilidade, definitiva no caso, né? A transmissão dessa doença também pode ocorrer da mãe para o filho durante a gestação ou no momento do parto. O tratamento é feito com o uso de antibióticos sob orientação do médico, né? Continuando aí, falando de outra IST, a herpes genital, né? Também comum, existem outros tipos, né? Tem a zoster, que é uma herpes que dá na pele. Tem a herpes labial, que é aquela que as bolinhas dão nos lábios. E tem a herpes simplex tipo 2, que é a herpes genital. Então, o vírus é herpes simplex tipo 2. Em alguns casos, a pessoa portadora do vírus não manifesta sintoma, porque a imunidade da pessoa é alta, ela tem o vírus, mas ela não manifesta nada. Quando a doença se manifesta, ocorre a sensibilização da pele, como se fossem dores no local, né, muita dor no local, onde aparecem pequenas verrugas agrudadas, né, em forma de feridas, na região da genital, já que a gente está falando da herpes genital, né. É uma infecção de difícil tratamento e o surgimento dos seus sintomas também está relacionado ao estresse. Então, quando baixa a imunidade tem estresse, isso tanto na pele, quanto no lábio, quanto nos órgãos genitais, tá? Então, se é no lábio, ela vai aparecer aquelas bolinhas ali, e também quando a imunidade está baixa, quando está sob estresse. E a AIDS, né, também conhecida como a síndrome imunodeficiência adquirida, né, é causada pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca o sistema imunitário na defesa do nosso corpo, as células, os linfócitos, né, células de defesa, da pessoa, deixando ela vulnerável a outros tipos de vírus ou bactérias, né, uma tuberculose, por exemplo, né, ou outra doença qualquer, ela fica com as defesas baixas, então ela fica suscetível a todos os tipos de doenças. Pode desenvolver vários tipos de doença, como gripe, pneumonia, tuberculose, entre outras, tá? Quando a pessoa apresenta os sintomas decorrentes da infecção pelo o vírus HIV, ela tem AIDS, né? Quando ela tem os sintomas, quando ela começa a ter emagrecimento, né? E aí febre, tremores.
O termo vírus HIV presente no corpo, né? O ter o vírus HIV presente no nosso corpo, ou no corpo, né? Não é a mesma coisa do que ter a AIDS, a doença, no caso, né? Há muitas pessoas que têm o vírus HIV e vivem muitos anos sem apresentar sintomas ou desenvolver a doença. Essa pessoa, muitas vezes, não sabem, né? Não sabem que tem o HIV. E, por isso, podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou da mãe para o filho durante a gestação. Aí, desde o início da epidemia, 80, né, até o dia 31 de dezembro de 2016, foram notificados no Brasil 316 milhões, né, de óbitos, tendo a AIDS como base, né, dados do Boletim Epidemiológico HIV 2017. Em 1980, em junho de 2017, de 1980 a junho de 2017, foram identificados no Brasil 882 mil, né, 810 casos de AIDS. Atualmente, existem diversos medicamentos que prolongam a vida do paciente e melhoram a vida dele, né, melhoram a qualidade de vida do paciente, né, diferente do que ocorria com a doença quando ela foi identificada na década de 80, Normalmente, na década de 80, receber um exame positivo para o HIV era quase que uma sentença de morte, porque os tratamentos da doença eram poucos e precários, a doença ainda estava sendo conhecida. O que a gente vive hoje em relação ao Covid-19, né, gente? A gente sabe que é uma doença que está no início, muitas pessoas estão morrendo aí, porque ainda não se sabe, não tem vacina, não tem cura, o tratamento ainda é muito precário, é muito nova essa doença. Então, daqui a uns anos, isso vai ficar na história, né, como o Brasil já passou de 100 milhões de mortes aí por conta da pandemia, né, por conta do Covid. Então, provavelmente daqui a um tempo, daqui a uns 10 anos, se Deus quiser, né, e a ciência continuar no ritmo em que está, né, boa, com eficiente aí na busca de tratamentos e recursos, né, provavelmente não vai ser um passado aí muito triste que a gente passou, mas que passou, né, provavelmente isso vai acontecer com a Covid também. E aconteceu com a AIDS. Hoje em dia, as pessoas soropositivas às vezes, vão fazer exame por conta dos tratamentos aí com coquetéis de medicamentos, né, nem aparece mais no exame, tá? O tratamento é gratuito, né, é ofertado pelo SUS, mas é complexo, então requer acompanhamento médico constante, tá? A infecção HIV compreende vários estágios. Inicialmente, o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos. Os primeiros sintomas são muito parecidos com uma gripe, com febre, mal-estar, reações normais do corpo em resposta à presença de vírus, e por isso ela é geral, né? Por isso, na maioria dos casos, os sintomas passam despercebidos. Durante esse período, uma grande quantidade de HIV é produzida no corpo, ela se reproduz, no caso, se replica, né? Por isso, a capacidade do paciente em transmitir o vírus nessa fase é maior. Se realizado um exame de sangue nessa fase para detectar o vírus, a infecção pelo HIV pode não aparecer, devido ao tempo necessário para o sistema imunitário reagir ao vírus. E aí produzir os anticorpos, né? A próxima fase compreende a interação entre o sistema imunitário e o vírus, que vão sofrendo constantes variações. Esse período pode durar muitos anos e não apresenta sintomas característicos. Isso. Aí a pessoa fica como se não tivesse nada, né? Só. Nessa fase, os vírus se encontram geralmente em menor concentração, mas é importante lembrar que o paciente é capaz de transmitir o HIV durante essa fase, mesmo se ele estiver em tratamento, tá? Com o tempo, o sistema imunitário fica menos eficiente e o organismo cada vez mais fraco, apresentando poucos leucócitos, células de defesa, né? Nessa terceira fase, os sintomas mais comuns são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento, daí a fase mais adiantada, digamos assim. A baixa imunidade permite o aparecimento da doença, que são as doenças oportunistas, né, que se aproveitam da fraqueza do organismo, caracterizando aí a AIDS. Aí sim a pessoa está com AIDS, né? Nessa fase, a pessoa pode apresentar doenças como hepatites virais, tuberculose, pneumonia, que são doenças que vão atacar porque o sistema imunitário está comprometido, né? Causando a morte da pessoa.
Além das relações, né, sexuais sem uso de camisinha, o vírus HIV pode ser adquirido com o uso de agulhas perfurantes por mais de uma pessoa, por transfusão de sangue contaminado de mãe infectada para filho, durante a gravidez, no parto, na amamentação, ou por instrumentos que cortam ou furam, não esterilizados e contaminados com o vírus. Caso perceba a presença de qualquer um desses sintomas, de alguma ST apresentadas, procure um profissional de saúde em diagnóstico, né, correto, a indicação do tratamento. Evite a automedicação. E aqui tem um breve histórico de como surgiu a AIDS, e depois nós temos exercício. Quero que vocês leiam depois esse texto aqui, tá? Como surgiu a AIDS, né? Gente, eu vou fazer a chamada, porque daqui a pouco a nossa aula também já termina, né? Então, assim, ó, vocês têm atividades para fazer. A página 24. Deixa eu só sair do compartilhamento aqui, interromper. Gente, a nossa aula vai ficar aqui. Alguma pergunta sobre as doenças? Sobre alguma infecção sexualmente transmissível aí que a gente viu? Nenhum. Eu não tenho nenhuma pergunta, professora. Tá, então assim, ó, vamos lá, vamos ver o que nós temos. Então, ó, a P2 vai da página 18 até a página 33. Exercícios para fazer, deveres. Página 26, 30, 31, 32, 33. Caderno de atividade. Agora, o caderno de atividade, método, isso aqui a gente já corrigiu. Os órgãos não, né? Não fizemos, né? Fizemos, isso aqui já corrigi. Menstruação já corrigi. Caderno de atividade, até a gente fez a gente não fez métodos contraceptivos, né? CA, da página 12 até a página 16, tá? Bastante coisa para fazer. Ah, como é que é os deveres? Página 26. Vou colocar aqui. Só um minutinho. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Página deveres, tá? E eu vou fazer a chamada ainda, tá? Página 26, 30 a 33. Ó, é 26, 30 a 33. E CA, 12 a 16. Deixa eu aqui. Peraí. Deu. Já coloquei ali para vocês, tá? No chat, tá? É isso. Aqui.